Olá, meus queridos amigos, que grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez no nosso estudo do livro de Isaías. Hoje dando continuidade à série de capítulos que nós temos analisado já desde há muito tempo. Hoje um tema que de certa forma domina o nosso estudo mais uma vez é os efeitos que a Babilônia moderna causam sobre a nossa sociedade. Nós chegamos a ver em capítulos anteriores as profecias ou os ais que foram lançados sobre a Babilônia naquela época, se referindo não somente à Babilônia física, onde hoje se localiza ali a região do Iraque, mas também a Babilônia espiritual. E hoje não é diferente. Então, nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre os efeitos dessa Babilônia. Provavelmente vamos tratar sobre temas que vão ser de grande interesse, já que tem a ver com o nosso povo, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. Eu sou o irmão Sérgio Carbone, esta é a Central do Livro de Mórmon, e sejam bem-vindos a mais um estudo. O capítulo 46 do livro de Isaías e o capítulo 47 são livros voltados a um foco que nós já temos tratado nas últimas duas aulas, que é a fragilidade dos ídolos que Israel adorava. Houve uma insegurança provavelmente por parte do povo de Israel e eles acabaram buscando a adoração de ídolos. Aqui o Senhor fala da ineficácia desses ídolos na vida do povo, fala também sobre a questão dos ourives, que gastavam tanto, que faziam tanto com ouro e que no final não significava absolutamente nada. Por ocasião já do capítulo 46, ele usa uma expressão no versículo 1, se referindo a dois deuses que eram adorados, que era Bel e Nebo. Esses deuses eram deuses adorados pelo povo e cada um deles tinha uma função dentro da cultura do povo da Babilônia e também da própria Assíria. E agora a gente vê que no momento em que eles são levados em cativeiro, esses deuses estão sendo carregados sobre os cavalos, enquanto em contrapartida, o Deus de Israel, quando ele encontra o seu povo em perigo, em ameaça, o que acontece? O Senhor carrega o seu próprio povo. Então ele mostra que o que os ídolos não podem fazer, o Deus de Israel pode, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria e ele tem toda a capacidade de nos livrar das situações mais difíceis pelas quais nós passamos. Então nós não temos nenhuma razão para absolutamente temer o mal que possa, o mal iminente que possa, obviamente, nos ameaçar, tá certo? Então é nisso que baseia esses capítulos 46 e 47. Então, uma pequena introdução que eu queria fazer, já que nós não vamos ler esses capítulos, porque eles tratam exatamente sobre o tema já visto no passado, como eu já mencionei. É importante que a gente saiba que essa Babilônia aqui mencionada não é apenas uma nação antiga e poderosa, mas ela é também um símbolo do mundo perverso em que nós estamos vivendo hoje, representado por todo tipo de cultura, todo tipo de prática que afasta o homem de Deus e que o coloca em segundo plano diante do Deus verdadeiro. Em nosso tempo, nos últimos dias, a Babilônia, ela reina suprema e muitos juram fidelidade a ela, amando os louvores, confortos, riquezas da vida mundana. A gente vê isso muito no mundo político, no mundo das drogas, a gente vê isso, enfim, em da pornografia, por exemplo, onde existe uma promessa de ganhos elevadíssimos, eles são elevadíssimos mesmo, mas eles na verdade são o símbolo da corrupção da humanidade, o que faz com que haja muita dor e muito sofrimento por parte como eu diria,
dos fiéis que às vezes têm que perceber essas coisas acontecendo com familiares e com pessoas que eles amam, né? Então isso é algo muito difícil. A antiga Babilônia, por exemplo, ela pensava que ela era invencível, assim como a encarnação dela moderna, né? Às vezes as pessoas têm uma segurança carnal extrema e acham que essas coisas nunca vão cair. Mas de repente, sem aviso, a Babilônia dos últimos dias será derrubada como foi a antiga Babilônia. E todos aqueles que se aliarem a ela serão destruídos com o mundo que tanto amavam. Então, às vezes a gente pensa que o Senhor não está olhando, que Ele não está percebendo o que está acontecendo, né? Mas os seus olhos são vigilantes. Ele dá corda suficientemente ao homem para que ele possa ir para o céu ou descambar para o inferno, como já disse um profeta de Deus há muitos anos atrás. E infelizmente muitas pessoas preferem realmente descambar para o inferno, talvez por causa da busca da segurança carnal. Esse é o símbolo da Babilônia moderna em que nós vivemos. Esta provavelmente é uma profecia que muitos de nós podem ver acontecer já em nosso tempo mesmo, né? Alguns com horror e alguns em gratidão. A destruição da poderosa Babilônia pode ser um lembrete para nós confiarmos no Senhor e em absolutamente nada mais. O Senhor será paciente, Ele nos refinará na fornalha da aflição. Ele nos dará profetas para nos guiar e nos ensinar a verdade. Aqueles que derem ouvidos desfrutarão de paz e justiça incessantes e receberão as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão nós já mencionamos aqui em capítulos anteriores. Todos os descendentes de Abraão que forem leais e fiéis a Deus e aos convênios que fizeram nas águas do batismo, sem dúvida nenhuma, herdarão todas as bênçãos prometidas a Abraão. Dentre parte dessas bênçãos é que eles possuiriam a terra, né? Eles possuiriam a progênie eterna. Eles construiriam mundos sem fim. Então são promessas gigantescas que nós não somos capazes sequer de compreender nessa existência. Mas elas são muito grandes. Como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, nós podemos ter tudo o que o Pai tem. Porém, nós temos que ser fiéis até o final das nossas vidas. Então, as profecias nesses capítulos que nós estamos estudando, elas se aplicam tanto à queda da Babilônia naquela época, quanto nos dias atuais. E é bom que a gente vá prestando atenção no que acontece ao nosso redor, porque com certeza nós vamos ver como se cumprem as profecias. E elas estão se cumprindo numa velocidade muito grande. E eu acredito que nós ainda vamos testemunhar o cumprimento de muitas outras ao nosso redor. É só nós termos paciência, estudarmos as Escrituras, que o Senhor vai nos mostrar algo como, está vendo? Isso que você está lendo aí está se cumprindo. E assim por diante. Muito bem. Lá no capítulo 48 dessa... Estou com uma dificuldadezinha de abrir aqui. No capítulo 48, que é o que nós vamos agora dar continuidade, o título, né, do cabeçalho desse nosso estudo revela o seguinte: o Senhor revela seus propósitos a Israel. Israel foi escolhida na fornalha da aflição e há de sair de Babilônia. Comparar com 1 Nef 20. Então, na verdade, lá em 1 Nef 20, é feita a menção a esse capítulo 48. Eu acredito que foi a primeira vez em que Nef, na verdade, faz menção, não ao livro de Isaías, porque ele já tinha feito no capítulo 29, quando diz que ele, para melhor, 19:23, né, 1 Nef 19:23, quando ele diz que para melhor persuadir o seu povo, né, ele leu o que foi escrito pelo profeta Isaías, porque ele aplicou todas as escrituras às circunstâncias dele naquele momento. E no capítulo 20, então, ele vai citar o profeta Isaías. E eu queria que a gente começasse a estudar esse capítulo juntos aqui, porque
ele é muito especial e vai nos ensinar muitas coisas. É importante não tirarmos da nossa mente que ao estudarmos o livro de Isaías e outros livros dos profetas, nós somos a Israel moderna. Nós somos os descendentes de Abraão. Sobre nós repousa a responsabilidade de entender quem somos, qual é a nossa responsabilidade na construção do reino de Deus e de mantermos uma fidelíssima observância aos convênios que nós fizemos com o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Então, estudando aí o capítulo 48, que está falando especificamente aos membros da igreja, ele diz o seguinte no versículo 1: Ouvi isto, casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá. É importante que a gente saiba que ele está falando das águas do batismo, né? Que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, porém não em verdade, nem em justiça. E até da cidade santa tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, nós precisamos lembrar que ele está falando daqueles que fizeram convênios com o Senhor, que entraram nas águas do batismo, tomaram sobre si o nome de Cristo, fizeram um convênio de guardar os seus mandamentos e de se lembrar sempre dele. E ele está deixando claro aqui que às vezes os membros da igreja fazem menção ao nome dele, mas não em verdade. Então, quando a gente não defende os princípios da verdade e da retidão, nós não estamos sendo, vamos dizer assim, sendo leais ao Senhor como nós deveríamos ser, seja em qualquer circunstância da nossa vida. Às vezes fazemos isso conscientemente e às vezes inconscientemente. No versículo 3 e 4 ele diz: As coisas já passadas desde a antiguidade anunciei e procederam da minha boca, e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz e aconteceram, porque eu sabia que tu eras duro, e tua cerviz um nervo de ferro, e tua testa uma testa de bronze. Então veja que coisa interessante. Quando ele menciona das coisas anteriores, ele tem poder para predizer as coisas que estão por vir, como ele fez no passado. Especificamente, naquela época, ele predisse a libertação milagrosa de Israel sob a liderança de Moisés. E aquilo aconteceu. Minha boca, o Senhor fala, e o que ele fala, de fato, acontece. Nós temos que confiar naquilo que sai da boca do Senhor. Às vezes as coisas não acontecem tão rapidamente, mas elas vão acontecer. A gente tem visto isso se suceder ao longo da história. Então não se desesperem, tenham paciência. Às vezes a dor vai ser grande, mas a libertação vai ser muito melhor e a sensação será muito mais eficaz também. Ele fala que o povo de Israel, aí no versículo 4, é um povo duro ou obstinado, né? Tem uma cerviz dura, um nervo de ferro. Então, quando ele se refere aqui a essa cerviz, ele está se referindo ao nosso pescoço, que não se curva diante dele. Então, o curvar-se indica submissão à vontade de Deus. Quando uma pessoa não se submete à vontade de Deus, ela tem um nervo duro, o que significa que ela é desobediente, ela é teimosa. Por mais que ela veja os milagres de Deus e as provas do cumprimento de suas palavras, ainda assim ela não obedece. Isso aconteceu ao longo de toda a história do povo de Israel. E eu quero dizer que continua acontecendo hoje também. Lamentavelmente, continua acontecendo hoje também. O importante é que ela não afete você que está me ouvindo agora. Então seja leal, seja fiel. No versículo 5 e 6, ele disse: Por isso tu anunciei desde a antiguidade, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que porventura não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Já o ouviste, olha bem para tudo isto, porventura assim vós não o anunciareis?
Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas e que nunca conheceste. Agora foram criadas e não desde a antiguidade, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas, eis que eu já sabia. Então é muito interessante observar esses versículos aqui, porque ele fala lá começando pelo 5, né? Ele fala que desde o início o Senhor mostrou o seu conhecimento e poder, né? Sempre ele fez isso. Ele deseja que o amemos, que o reverenciemos, acima de tudo para que possamos participar das bênçãos da sua expiação. Ele fala de coisas novas, né? Esse termo aqui, no versículo 6, ele representa a profecia sobre a libertação de Israel por meio de Ciro, né? Que a gente já viu lá no capítulo 42, versículo 9 e no capítulo 42, versículo 9 e 43, também no versículo 9. Ou qualquer coisa dada pelo Senhor, que é um Deus de revelação contínua. Ele fala das coisas escondidas também no 6. Tais coisas são conhecidas apenas por revelação. Coisas ocultas podem incluir os mistérios da piedade de Deus, da sua bondade e que são revelados no templo. Algumas coisas são como tesouros que Deus só entrega aos fiéis, aqueles que o buscam de todo o coração. Há uma escritura que diz mais ou menos que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Então, como diz a história, né? O Senhor ele não tem preferidos, mas ele abençoa aqueles que ele ama, aqueles que o honram, que obedecem às suas leis. Então, sempre nós temos que olhar isso. Nós estamos honrando a Deus com o nome que carregamos sobre nós. No versículo 48, no capítulo 48, aí no versículo 8, por exemplo, ele diz assim: nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde a antiguidade foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que agirias muito perfidamente e que foste chamado transgressor desde o ventre. Então, mesmo que o Senhor tenha demonstrado sua presciência e mesmo que ele esteja falando aos membros da sua igreja, eles não estão dispostos a obedecer e nem a ouvir a sua palavra. Então ele usa a expressão pérfido, porque é uma expressão que indica traição. Quando alguém quebra um convênio, ele está, de certa forma, traindo o Senhor. Então o Senhor já sabia disso, e por isso que muitas coisas maravilhosas ele não revelou, porque ele sabia que essas pessoas iriam traí-lo no futuro, né? No versículo 9, ele diz: por causa do meu nome retardarei a minha ira, e por causa do meu louvor me refrearei para contigo, para que não te venha a exterminar. Olha que expressão forte que ele usa aqui. Eis que já te purifiquei, porém não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Então, por amor do meu nome, né? Ele menciona aí, adiei a minha ira, retardarei a minha ira, é a outra expressão que ele utiliza, né? O nome de Deus, irmãos, ele representa quem ele é. Por causa de sua bondade e misericórdia, ele adiará a sua ira e não cortará imediatamente esses membros da igreja de sua herança do convênio de Abraão e sua comunhão com Deus. Ou seja, Deus dá tempo para a gente se arrepender. Então, às vezes o indivíduo está ali em pecado, mas ele participa da conferência geral, ele lê as escrituras, ele ouve uma mensagem inspiradora, não importa de onde ela venha, e que o chame, ou que chame a sua atenção e, de certa maneira, o convoque ao arrependimento. E ele muda, ou não. Então, as consequências virão de acordo com a escolha que ele fizer. Acreditemos nisso ou não. Aqui no versículo 10, ele usa a expressão que nós fomos purificados na fornalha da aflição.
É interessante observar que quando o indivíduo trabalha, por exemplo, o refino do ouro, é um processo complexo. Eu não sou um ourives para explicar com detalhes, mas o processo, eu quero mostrar que, na verdade, a ideia é ter um ouro puro. O Senhor quer que a gente seja puro. Lembra quando a gente estudou sobre o ouro de Ofir, né? Nos dias atuais, o que eles fazem? Eles pegam um minério que está misturado com prata, misturado com cobre, com outras substâncias, e eles colocam dentro de um ácido, né? Às vezes é o ácido clorídrico, outras vezes é um outro tipo de ácido, e a função, na verdade, ali é começar a separar as substâncias que são, vamos dizer assim, impuras, que são indesejáveis no processo de purificação do ouro. Aí então, o que eles vão fazendo? Eles vão repetindo essa operação, né, de separação, até que no final, então, eles têm o ouro. Esse ouro, então, é colocado dentro de uma fornalha a mais de 1330 graus, e ali nessa fornalha, o ouro, então, é derretido. E quando ele é derretido, e ele, então, é colocado naqueles lingotes, né, ficam como se fosse um tijolo de ouro, aí você já tem um ouro puro ali. E para chegar nesse processo leva muito tempo. Mas você observa que o indivíduo é jogado na fornalha da aflição, né? No caso o ouro, né? Jogado na fornalha da aflição para que ele possa, a alta temperatura, sair dali preparado para aquilo que o ourives deseja que ele seja, né? No conosco também não é diferente hoje. Quando Deus precisa de nós, o que ele faz muitas vezes? Ele nos coloca na fornalha da aflição, que são as dificuldades, são os sofrimentos pelos quais nós passamos, as injustiças muitas vezes, as perdas, todo tipo de perda que se pode imaginar, doenças, desempregos e assim por diante. Se o indivíduo é capaz de suportar tudo aquilo, como muitos suportarão ou já suportaram no passado, Deus pode fazer deles um instrumento poderoso. Eu gosto muito de contar a história de como, por exemplo, um metalúrgico, ele transforma um aço, que é considerado na metalurgia um aço doce, né? Um aço de fácil manejo, num aço muito resistente, de não tão fácil manejo, porque esse aço agora se transformará num aço temperado. Então o que ele faz? Ele pega esse aço, joga dentro de uma fornalha que vai lá a 800, 900 graus. Dentro dessa fornalha, esse aço, ele fica vermelho, né? Muito vermelho, vocês já viram isso. E esse aço vermelho, ele então é retirado e colocado na água, às vezes no óleo. Quando isso é feito, o aço tem um resfriamento. Esse resfriamento faz com que as moléculas de carbono que compõem o aço, elas fiquem mais próximas umas das outras e fazem com que o aço, de agora um aço doce, ele se transforme num aço temperado. Por que o metalúrgico faz isso? O oficial faz isso? Porque a intenção dele é transformar aquele aço temperado numa ferramenta para os mais diversos propósitos dentro da metalurgia. O mesmo faz Deus conosco. Para que a gente possa suportar as dificuldades da vida, ele precisa que nós sejamos provados, preparados, para que nós possamos liderar. É assim que ele prepara os líderes. Vocês devem lembrar quando ele foi preparar os primeiros membros do Quórum dos 12, os primeiros 70, que ele enviou o povo no acampamento de Sião, para, de certa maneira, redimir Sião, uma redenção que nunca aconteceu naquela época, porque eles nunca chegaram a combater os seus inimigos, mas no processo de sair ali, né, de Kirtland e irem até Ohio, eles sofreram muitas provações, né? Muitas dificuldades. Eles passaram por testes de fidelidade, por testes de paciência, e aqueles que suportaram os testes de paciência, de fidelidade e de lealdade ao profeta e a Deus, esses foram chamados para ser os primeiros líderes da igreja. O mesmo o Senhor faz hoje conosco, ele não mudou não, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Por isso que é importante
que cada um de nós que está hoje aqui na igreja, que está ouvindo essa mensagem, esteja você onde estiver, que nós sejamos leais, não somente nas horas em que as coisas são boas para nós na vida, mas nas horas difíceis também. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós a ter essa visão, tá bom? Ok. Um pouco mais abaixo, aí no versículo, ainda nesse capítulo mesmo, desculpe, irmãos, eu estou saindo de uma gripe muito forte. Espero que minha voz não esteja comprometendo aí a qualidade também do nosso áudio, tá bom? Ainda nesse capítulo 10, né, quando ele menciona essa questão da fornalha da aflição, o elder Bruce R. McConkie fez uma declaração, né? Ele diz o seguinte: o elder Bruce R. McConkie perguntou, chamado para quê? Escolhido para quê? Depois que você passar pela fornalha da aflição. E então ele responde, chamado para a igreja, mas escolhido para ser selado para a vida eterna e ter o seu chamado e eleição confirmados, que é a garantia da sua exaltação. É isso que significa confirmar o seu chamado e eleição. Embora Israel, especificamente os membros da igreja, tenha sido rebelde, o Senhor prometeu que não a rejeitaria. Se ela for fiel ao seu chamado, o Senhor a escolherá para receber todas as bênçãos prometidas. O versículo 11 disse, por causa de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha honra não a darei a outrem. Nós poluímos o nome de Deus quando o usamos para fazer uma aliança ou um convênio com Ele e não guardamos, e não obedecemos. Então nós simplesmente, ao não obedecer e participar indignamente das ordenanças, nós estamos profanando o nome dele. Em um outro vídeo que fiz a vocês algum tempo atrás, expliquei que ao quebrar os convênios e desonrar o nome de Cristo que nós tomamos sobre nós pela desobediência aos mandamentos, nós estamos tomando o nome dele em vão também. Só lembrando esse detalhe. O versículo 12, ele disse, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, eu sou também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. No 14 ele diz, juntai-vos todos vós, e ouvi. Quem há dentre eles que anunciasse essas coisas? O Senhor o amou, e ele executará a sua vontade contra a Babilônia, e seu braço será contra os caldeus. Então aqui ele mostra a sua majestade, né, no processo de criação. Ele mostra o seu poder e a capacidade que ele tem de medir a terra, de compreendê-la, de observá-la, de tê-la nas suas mãos e no seu controle, né? Mostra claramente que a sua honra ele jamais cederá a outro. Ele estava se referindo, obviamente, a homens mortais ou a deuses falsos que as pessoas adoram até os dias de hoje ainda. Então, são versículos muito significativos para um povo que crê que adora o verdadeiro Deus. E mais uma vez, no versículo 14, ele menciona a Babilônia, deixando muito claro que a vontade dele será executada contra a Babilônia. E de fato foi, tanto na física, está sendo hoje e ainda continuará a ser até a sua segunda vinda. O versículo 16 e 17 ele diz, chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em oculto desde o princípio, mas desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou o seu Espírito.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então o Senhor nunca falou para nós de forma dissimulada, enganosa, oculta. Na verdade, Ele sempre enviou os seus profetas para revelar a sua vontade a nós, como Ele tem feito até os dias de hoje. Aqui no versículo 17, Ele reforça a ideia de que Ele é o nosso Redentor. Ele está lá disposto a assumir nossas dívidas, desde que nós nos arrependamos, de que façamos um convênio com Ele de lealdade, de fidelidade até o fim. Ele é o que nos ensina o que é útil, porque na verdade é exatamente isso que Ele faz. Às vezes as pessoas não dão tanta atenção à sua palavra como dão a outras coisas. Faça uma pergunta na sua vida hoje. Quanto tempo do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, você dedica de fato a aprender o Evangelho? Eu não estou falando em ir à igreja no domingo ou algumas atividades. Eu estou falando do seu estudo pessoal, aquela consagração individual que você faz, aquele tempo especial que você dedica para compreender um pouco mais a palavra de Deus. E aí você vai ter uma resposta do quão comprometido você está com essa obra. Muito bem. Versículo 18, ele diz: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, ou seja, haveria uma constância na sua vida, haveria uma paz na sua vida se tivesses dado ouvidos aos mandamentos de Deus. E agora ele vai falar sobre nossa descendência. No versículo 19 ele diz: também a tua semente, teus descendentes, seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os grãos dela, cujo nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Então a gente vê que até promessas que afetam a nossa geração futura são feitas aqui. Ele promete que vai abençoar nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Ele está falando de uma geração muito grande. Eu fico impressionado com isso. Isso me chama muito a atenção porque eu amo meus filhos, eu amo meus netos. Eu quero viver com eles por toda a eternidade. E eu quero ter muitos ainda descendentes meus. Eu oro que vocês também possam ter esse desejo no seu coração. Porque é nisso que consiste o plano de salvação, nessa proliferação de vidas eternas. Não se esqueçam que Deus, embora ele não progride como nós progredimos, em conhecimento, porque ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele cresce e ele progride em relação aos mundos que ele criou e às almas que ele colocou ali e exaltou. Nós seremos do mesmo jeito, se nós formos fiéis. Vamos ter que aprender como se faz isso. Mas é exatamente isso que vai acontecer conosco. Por isso que a gente se esforça tanto para poder viver as leis e os mandamentos dele. O versículo 20, ele diz, sair de Babilônia. Ele está usando isso da forma imperativa. Fugir de entre os caldeus. Saiam aí dentre os iníquos. Saiam dentre os pseudo-intelectuais. Saiam diante daqueles que afastam os homens de Deus mergulhados nas filosofias dos homens. E ele diz, e anunciai com voz de júbilo, de alegria, de regozijo, fazei ouvir isso e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu seu servo Jacó. Então, os nossos missionários hoje fazem isso. Quando nós pregamos o evangelho a alguém, nós estamos fazendo isso, dizendo Deus vive, Deus redime, Ele é capaz de nos libertar das dificuldades, Ele é capaz de nos ensinar, de nos proteger, de cuidar de nós, de nos inspirar. Então, que coisa maravilhosa, né? É o nosso Deus. E finalmente, nos versículos 21 e 22, ele diz, e não tinham sede, quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr a água da rocha, fendendo ele as rochas
as águas manavam delas. Ele obviamente se refere àquele período, pelo menos que nós temos registro, né? Quando Moisés conduziu o povo de Israel. Quando as rochas foram fendidas, a água saiu. E isso deve ter acontecido em outras ocasiões. Então, você vê que Deus cuidou do seu povo. Porém, ele disse, os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Então, esse versículo 22, para algumas pessoas que talvez não entendem, né? Ele quis dizer o seguinte, apesar das grandes coisas que Deus fez, dos grandes milagres que ele fez para a libertação do seu povo, alguns em Israel ainda continuam na maldade. Milagres não trazem paz de alma para aqueles que continuam no pecado. Repito, milagres não trazem paz de alma àqueles que continuam no pecado. Então é disso que resume o capítulo 48, tá certo? Eu gostaria agora de dar um tempo para que a gente possa ouvir um hino inspirador que vai tocar o nosso coração, onde fala exatamente sobre o tema que nós estamos debatendo hoje, né? Que o Senhor espera que a gente dê um adeus à Babilônia, que nós digamos a ela que estamos partindo e indo de encontro ao nosso Deus. Vamos ouvi-la e aí nós vamos encerrar com o capítulo 49.
Tenho certeza absoluta que vocês apreciaram esse hino, porque ele realmente é muito especial. E para encerrar, nós vamos então compartilhar o capítulo 49 com vocês aqui. E eu espero que a gente possa também estar regozijando com esses aprendizados todos que nós estamos tendo, tá ok? O capítulo 49, logo no seu cabeçalho, que também é a continuidade de Nefe, quando ele trabalha o livro de Isaías, né? Sua primeira menção ao nome de Isaías foi no 19, o primeiro capítulo que ele ensina é o 48, lá no capítulo 20 de 1 Nefe, e no capítulo 21 de 1 Nefe, ele então trabalha o capítulo 49. O Messias será uma luz para os gentios e libertará os cativos. Israel será reunida com poder nos últimos dias. Reis serão os aios. Então, o versículo 1 diz assim: ouvi-me, ó ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção ao meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Versículo 1. Ele usa algumas expressões quando ele fala sobre quebrado, expulso, né, espalhado. E veja bem que coisa interessante. Os membros da casa de Israel, eles foram separados do grupo principal. Assim como um galho é quebrado de uma árvore e espalhado pelo mundo. Então esse capítulo, na verdade, ele deixa claro para nós que o Senhor espalhou o seu povo para as diversas partes do mundo, né? Nós vemos, por exemplo, quando houve a dispersão de Israel, ela ocorreu em vários momentos, né? Ela ocorreu lá no período em que houve a Torre de Babel. O Senhor pega o seu povo e espalha pelo mundo. A gente vê que ocorreu a dispersão ao longo dos séculos, à medida que o povo de Israel foi entrando na Terra Prometida. Isso ocorreu também quando os assírios levaram em cativeiro o povo de Israel. Ocorreu quando os babilônios levaram o reino de Judá em cativeiro, e assim vai. Podemos passar horas aqui falando. Nós vemos o povo nefita, né? Quando Leí veio aqui para as Américas, que foi justamente nesse período em que a Babilônia invade Judá. Os próprios Mulequitas, né? Muleque, daí o nome Mulequitas, era um dos filhos do rei Zedequias, que conseguiu escapar da morte, né? Quando Zedequias foi preso pelos babilônios, os babilônios o cegaram e mataram cada um dos filhos dele na frente dele. Mas um deles, Muleque, nós viemos a saber por revelação, pelo livro de Mórmon, que ele escapou e veio aqui para as Américas, né? Então isso é um momento, e trouxe pessoas com ele. Então isso também é um conhecimento. Então o Senhor foi espalhando o seu povo por todas as partes da terra, né? O versículo 2, por exemplo, ele diz assim: e fez a minha boca como uma espada afiada, ou uma espada aguda, como ele menciona aqui. Esse termo refere-se ao poder da mensagem trazida pelo servo de Deus. É uma expressão comum nas revelações de Deus. Nefe falou que a verdade, por exemplo, ela corta as pessoas até o âmago, né? Ela corta-nos até o âmago, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é afiada como uma espada que tem corte dos dois lados, né? Gumes, né? E isso, ela mostrando o quê? Que ela é muito eficaz, ela é muito poderosa, ela funciona mesmo. Então nós temos que confiar nisso plenamente. Versículo 3,
e 4, nós já lemos, né? Mas eu vou ler de novo aqui o versículo 4. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Nós não tínhamos lido não. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Esse versículo 4, quando ele menciona a expressão de ter trabalhado em vão, né? Ou vãmente, como colocou aí, e gastou as suas forças, o servo lamenta que o povo não o ouça, mas reconhece que Deus é seu juiz. E, em última análise, é a ele que o servo deve procurar agradar. Esse é o nosso caminho. Por exemplo, quando a gente estuda Elamã capítulo 10, a gente vai ver que Nefe, filho de Elamã, voltava de uma pregação e a Escritura diz que ele estava extremamente desanimado. Parece que o servo sempre tem esse desafio. Eles pregam, mas as pessoas não ouvem a sua voz. A nação como um todo não ouve a sua voz. E em um determinado momento, tomado por aquele sentimento, talvez até de fracasso temporário, né? E o Senhor disse para ele, Nefe, eu tenho observado você, né? Como você foi infatigável em pregar a minha palavra a este povo. Pois não cuidaste da tua vida, mas procuraste fazer o que te ordenei. E aí Deus então coloca sobre Nefe o poder de selar a terra e o céu. Tudo que ele fala vai acontecer e de fato aconteceu. Então o Senhor permite por um tempo que a iniquidade às vezes aconteça, mas para que aquela iniquidade seja o testemunho contra eles mesmos na hora da aflição, na hora do julgamento, da dificuldade. Por isso que a gente não precisa se desesperar quando parecer que as coisas estão perdidas para nós. Não estão. Isso eu testifico para vocês. Versículo 5. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe tornasse a trazer Jacó a ele. Porém Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais, pouco és que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, esse versículo 5 e 6... o Senhor, na verdade, ele já nos conhecia. Ele nos conhecia desde a pré-existência, ele conhecia Jeremias. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que te saísses da madre, eu te constituí profeta das nações. Então o Senhor já nos conhecia, ele sabe exatamente quem somos nós. Na verdade, muitos de nós viemos a essa terra com várias missões para cumprir. E trouxemos para cá talentos, habilidades que outrora nós desenvolvemos lá na pré-existência. Então o Senhor nos conhece, fomos tão leais a Ele lá que Ele decidiu colocar-nos como governantes e como líderes aqui nesta terra para governar o seu reino. E o Senhor vai honrar-nos se nós cumprirmos a nossa missão com lealdade. Pouco é que sejas o meu servo. Essa expressão, ela significa uma pequena questão, uma coisa simples, né? Na Bíblia Nova Versão Internacional, ela esclarece o significado deste versículo. Ele diz o seguinte, é muito pouco, como ele fala, né? Que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que guardei. Eu também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Em outras palavras, o Senhor tem uma obra muito maior para o servo do que simplesmente abençoar Israel. O servo está destinado a abençoar a terra toda. Então, esse servo, sem dúvida nenhuma, é qualquer pessoa que no processo de
ajudar a restaurar, a coligar Israel, esteja agindo. Também se refere ao próprio Salvador Jesus Cristo, né, cujo propósito é trazer em um ou em uma, né, toda a população da terra em decorrência da sua expiação. Como ele tornou-se um com o Pai, é esperado que nós nos tornemos um com ele. Isso ocorre quando as pessoas são coligadas, ensinadas, batizadas e se tornam membros da casa de Israel, abraçando os convênios estabelecidos por Deus. Enfim, isto é o cumprimento de uma profecia que nós estamos ajudando a cumprir. Versículo 8 a 12. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por convênio do povo para restaurares a terra, para fazer possuir as herdades assoladas. Então essa frase aí mencionada, né, nesse versículo 8, fala do período e do tempo específico em que o Senhor escolhe fazer a obra dele. Pelo menos um cumprimento desta expressão veio na dispensação do meridiano dos tempos, quando Paulo escreveu: eis que agora é o tempo aceito, eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Outro tempo de cumprimento parece ser os últimos dias, quando Israel está sendo coligado. E eu não tenho dúvida que isso é o cumprimento da profecia. No versículo 9, ele diz: para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Versículo 9, quando fala desses prisioneiros, né, na escuridão e etc., esse termo pode se referir àqueles que estão na prisão espiritual ou em cativeiro espiritual. No primeiro caso, aqueles que já morreram estão naquela divisão do mundo espiritual que é as prisões espirituais, né? E a chamada também, o chamado também cativeiro espiritual se refere a qualquer pessoa que por estar, vamos dizer, envolvida pelos ensinamentos dos homens ou por falsos ensinamentos, né? Essa pessoa está em trevas espirituais. Então, isso é uma promessa muito bacana também. No versículo 10, ele disse: nunca terão fome nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Nem fome, nem sede, tal. Esta passagem se refere às bênçãos do Senhor para aqueles que estão retornando do exílio, bem como para aqueles que retornam da escravidão espiritual. Seja em cativeiro físico ou espiritual, eles sofrem fome e sofrem sede, e o calor e o sol os ameaçam. Em sua libertação, o Senhor os protege e os nutre. Em todas as circunstâncias, é somente por meio de Cristo que nossa fome espiritual pode ser satisfeita. Eu penso que todos nós, de certa maneira, que somos conversos à igreja, nós experimentamos essa cura feita pelo nosso Salvador Jesus Cristo quando a gente abraça o seu Evangelho, né? O versículo 11 ele diz: e tornarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão levantadas. O Senhor abrirá um caminho para o retorno dos exilados do cativeiro, bem como para o retorno dos cativos do pecado. Vocês observem que ele está falando aqui do cativeiro babilônico e ao mesmo tempo ele está falando do cativeiro do pecado, deixando claro que a libertação causada pelo Senhor, usando ele o método que ele achar mais conveniente, vai fazer com que os caminhos se abram e nós possamos
chegar aos mananciais de águas que ele tem reservado para nós. Um outro significativo, vamos dizer assim, significado para esse versículo, no versículo 11 aí, por exemplo, é que a montanha que ele menciona aqui seja o templo, que marcará um caminho exaltado para os santos caminharem. Então tudo aponta para o templo, a gente nunca deve se esquecer disso. Versículo 12, ele diz: eis que virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, tu terra, e vós, montes, prorrompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e se compadecerá dos seus aflitos. Então esse versículo 12, vem de longe, Israel foi espalhada por todas as partes do mundo, e o Senhor está convidando para que eles voltem. Eles virão. Por isso que enviamos missionários, por isso que hoje a tecnologia também nos ajuda, por isso que a gente envia nossos filhos para a missão, nossos netos para a missão, porque essas coisas esses atos revelam também o nosso interesse de que as profecias possam se cumprir. Então não importa onde eles estejam. Ele fala sobre a terra de Sinim. Esta frase pode se referir a Siene, no sul do Egito, também conhecido como Assuan, onde havia uma grande colônia judaica após o exílio. Ou pode se referir também ao deserto de Sim, que fica na península do Sinai. A questão é que o Senhor reunirá seu povo de onde quer que ele tenha sido disperso. Essa é a ideia. O mesmo é verdade espiritualmente. O Senhor nos encontrará onde quer que estejamos e nos trará de volta a nossa herança, se dermos ouvidos a Ele e fizermos a nossa parte. Então, nos versículos seguintes, o 14, por exemplo, ele diz assim: porém Sião diz, o Senhor me desamparou e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí ele vai justificar, ele diz: porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que em ambas as palmas da minha mão, das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Eu aprecio demais esses versículos por diversas razões. Quem já teve a necessidade de ver o Senhor, lembrar-se dele, sabe exatamente como ele pode cuidar de nós. E eu testifico que ele cuida. Esse versículo 14, ele fala sobre Sião, né? Essa Sião pode se referir-se ao povo do Senhor ou até mesmo a uma localização geográfica. Neste contexto, ele parece referir-se ao Israel que está disperso na face da terra. Sião, nesse sentido aí. Ele é um Sião que inclusive parece que se esqueceu ou sentiu, né, que Deus o havia esquecido. Tantos milênios se passaram, desde que o Senhor fez suas promessas, que o povo da aliança sente que o Senhor lhes deu as costas. Quando nós, como indivíduos, temos esses sentimentos, podemos reivindicar essas mesmas garantias. E aí então o Salvador vem mostrando claramente que a mulher talvez possa se esquecer do seu filho. Observe que ele usa é difícil imaginar uma mãe esquecer o seu filho. Mas ele disse, ela pode esquecer, mas eu não. Parece improvável que uma mãe amorosa jamais esqueça seu bebê que saiu do seu próprio ventre. É isso que ele está deixando claro aqui. Infelizmente, mesmo um amor tão poderoso como esse pode ser transitório. Mas o amor do Senhor é sempre constante. Ele nunca nos falhará.
embora algumas vezes para algumas pessoas isso possa parecer. Na hora das aflições, na hora das maiores dificuldades que uma pessoa passa, na hora das maiores dores, talvez algum de nós possa se perguntar como outros já perguntaram: ó Deus, onde estás? E a gente talvez pensa que o Senhor não está cuidando da gente. Esta frase, quando ele fala de ter, no versículo 6, estarmos gravados na palma das mãos deles, né? Das mãos dele, ela refere-se à crucificação de Cristo, na qual os pregos perfuraram suas mãos e deixaram suas cicatrizes, que permaneceram após a sua ressurreição. Essas marcas de pregos são um sinal para Israel e para o mundo de que Cristo realmente cumpriu sua missão como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Marcas na palma da mão também são um lembrete constante para o Senhor, o Salvador, que carrega essas marcas e está atento a nós. Então, ele nos carrega na palma da sua mão. Eu sei disso porque tenho um testemunho disso. Espero que vocês tenham também. E se não têm, devem buscá-lo de todo o coração. Versículo 17 e 18. Os teus filhos apressuradamente virão, porém os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se juntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se apartarão para longe de ti. E ainda, até os filhos que te foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito para mim é este lugar. Dá-me espaço para que possa habitar nele. Maravilhosos esses versículos aqui. Os filhos mencionados aqui são os descendentes de Israel, né? Do antigo Israel. Os destruidores são as nações que atacaram e capturaram o antigo Israel. Nos dias em que Israel será restaurada, as suas antigas bênçãos, os descendentes do antigo Israel rapidamente se voltarão contra seus antigos inimigos. Esta passagem também pode se referir ao sucesso que os fiéis de Israel terão contra aqueles que os destruíram espiritualmente, incluindo Satanás e seus seguidores. Aqui no versículo 18, ele menciona roupas, ornamentos. Ele diz: à medida em que as almas adicionais são reunidas em Sião, elas aumentarão a glória daqueles que já estão lá. Como roupas finas ou joias caras são para uma noiva, assim serão as almas daqueles reunidos para a igreja. Então, ele está mostrando que esse movimento de restauração, esse movimento de coligação, será algo gigantesco. Gigantesco. O Senhor vai mostrar que Ele é capaz de juntar as suas joias, de juntar o seu povo precioso, em decorrência de um trabalho missionário grandioso que será realizado, também de um período de purificação da terra. Então, essas coisas vão acontecendo estão acontecendo e vão se intensificar à medida em que o tempo passa. E, finalmente, aqui no versículo, ele menciona no versículo 19, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se apartarão para longe de ti. E ainda até os filhos que te foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço para que possa habitar nele. Estou relendo esses 2 versículos. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrava em cativeiro,
e me retirara? Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E onde estes estavam? É impressionante isso aqui. A terra prometida de Israel, ela foi devastada e esvaziada. Mas quando a coligação ocorrer, a terra disponível será pequena demais para o grande afluxo de pessoas ou daqueles que estão sendo coligados vierem para essas terras. Os lugares devastados de Sião mencionados aqui, eles simbolizam a perda de Israel, tanto espiritual quanto física, que será também restaurada. A restauração dos lugares desolados traz assim alegria e conforto. Ele fala dos inimigos, né? Ele diz: os inimigos de Israel, ou os nossos inimigos espirituais, estarão longe de nós. Ou seja, haverá regozijo por estarmos longe de quaisquer ameaças. Será um momento de liberdade e de paz para o povo de Deus. Enfim, versículo 21 menciona quem me gerou estes, né? De onde vieram, né? Eu estava desfilhada e tal. Esta frase pode referir-se ao cativeiro de Israel ou à apostasia. Possíveis interpretações incluem Jerusalém sendo desolada e Israel levada em cativeiro. Jerusalém está perdendo o seu templo e se tornando cativa à morte espiritual. O mundo está se tornando vítima da desolação e do cativeiro espiritual. Bem, eu queria encerrar com vocês hoje e parar por aqui, tá certo? Na verdade, esse capítulo foi devotado a ensinar-nos a grande obra que está sendo realizada e que será realizada ainda no futuro da coligação de Israel, para mostrar que Deus não será escarnecido, para mostrar, acima de tudo, que Ele está observando o que ocorre no mundo e está esperando que haja um amadurecimento definitivo de toda a iniquidade da terra, onde os justos serão separados dos iníquos, ou seja, onde o trigo será separado do joio. Que nós possamos continuar a ajudar nesta obra maravilhosa, que possamos ter a capacidade de reconhecer a mão de Deus em todas as coisas e perceber que outros poderão ajudar o povo de Deus, como ele fala no versículo 23, e os reis serão os teus aios e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que esperam de mim ou em mim não serão envergonhados. Isso está no versículo 23. Irmãos, quem espera no Senhor não será envergonhado. Aqueles que outrora podem ter zombado do povo de Deus, nos dias de hoje, pessoas servirão de guias para conduzir o povo de Israel ao seu objetivo. Abrirão portas para nós. Vamos ver isso acontecer. Já temos visto isso acontecer, mas ainda veremos muito mais. Espero que você possa ter apreciado o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça seus comentários. São sempre bem-vindos os comentários de vocês. Que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los e que nós possamos confiar plenamente nas promessas do nosso Salvador, nas promessas do Santo Espírito, nas promessas das Sagradas Escrituras, para recebermos as bênçãos esperadas. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.